E aí pessoal, tudo beleza? Aqui quem fala é o professor Maurício, trazendo para vocês mais uma aula, dessa vez com o tema Indução Eletromagnética. Nessa aula, iremos compreender o princípio físico por trás da geração da corrente elétrica, essa eletricidade que utilizamos todos os dias em nossa residência. Mas antes de começar, inscreva-se no meu canal, clicando aí no botão inscreva-se e, na sequência, clicando no sininho para ativar a notificação de novos vídeos que estarei publicando no canal. Então, vamos para a nossa aula, começando aqui com o tema Indução Eletromagnética, conteúdo aí de eletromagnetismo. Temos aqui o primeiro tópico, que é a diferença de potencial induzida. Pessoal, vamos considerar o seguinte. Temos aqui um fio, no caso um condutor retilíneo, e esse condutor retilíneo ele está dentro aí de um campo magnético. Você observa que tem um campo magnético uniforme que atravessa aqui o condutor retilíneo, e aqui temos um observador que está vendo o campo magnético entrar no fio. Nós sabemos que quando um campo magnético atua sobre uma carga e essa carga está em movimento dentro desse campo, naquele momento estará atuando sobre aquela carga uma força magnética. Essa força magnética nós podemos determinar o seu sentido e direção através da regra da mão esquerda ou então através da regra da mão direita, que também é conhecida como regra do tapa. Porém, se um condutor ele está parado dentro de um campo magnético, como nessa ilustração aqui, nessa situação não vai acontecer nada, não tem corrente elétrica, pois o condutor ele está parado. Da mesma forma que acontece quando a carga está parada no campo magnético, não tem força magnética. Então, se eu pegar esse condutor e movimentar ele dentro do campo magnético com uma velocidade v, vamos colocar aqui em uma outra situação, sob um outro ângulo de visão. Nesse momento que eu pego esse condutor e movimento dentro do campo magnético, observe que agora nós somos os observadores e o campo está entrando na tela, vai atuar uma corrente elétrica que a gente chama de corrente elétrica induzida sobre a velocidade. Por quê? Porque observa só, o campo magnético ele é de entrada. Você pode utilizar ali a regra da mão direita 2, tá? Colocando os 4 dedos no sentido do campo e colocando ali o polegar no sentido da velocidade. Quando você faz isso e observando que a carga em questão aqui é essa carga elétrica aqui que é negativa, você vai aplicar o tapa, mas o tapa tem que ser para baixo, porque a carga ela é negativa. Então vai ter uma força que irá puxar essa carga direto para baixo. E lembrando que quem está em movimento aqui é o condutor. Então aqui nós temos a força magnética puxando a carga para baixo. Quando isso aqui ocorre, irá acontecer com todas as cargas elétricas negativas que tem nesse condutor, nesse caso, gerando assim uma corrente elétrica. Então aqui, ó, nós temos o condutor, a carga elétrica negativa, o campo magnético aqui, ó, entrando, e uma velocidade, que é a velocidade do condutor, tá? Não é a velocidade do elétron, formando aqui um ângulo de 90 graus com o campo magnético. Como sabemos, a força magnética está atuando sobre a carga, puxando ela para baixo. Como esse condutor aqui, digamos que ele encontra-se numa situação isolado, os elétrons eles vão acabar migrando para um lado do condutor. Dessa forma, esse condutor ele vai ficar com um lado carregado positivamente e com o outro lado carregado negativamente, gerando assim aquilo que chamamos de diferença de potencial induzida. Se existe uma diferença de potencial entre esses dois polos, então, por consequência, esse condutor terá a presença ali de um campo elétrico. Esse campo elétrico com esse sentido aqui, ó, de cima para baixo. Por que de cima para baixo? Porque já que o elétron desceu, nós sabemos que o campo elétrico de carga positiva é um campo de saída.
Então, esse campo de saída, ó, ele vai descer em sentido às cargas negativas, que o campo é um campo de entrada. Mas também irá existir aqui a força elétrica. Como sabemos, carga negativa ela é atraída por carga positiva. Então, aqui nós temos uma força elétrica que puxa essa carga para cima. A força magnética puxando para baixo e a força elétrica puxando para cima, essas duas forças elas têm que ser iguais. Então, esse elétron, por consequência, ele irá se movimentar pelo condutor de maneira constante, ou seja, a velocidade dele é constante. Vamos tomar como base agora uma outra situação. Por exemplo, aqui, ó, eu tenho aqui esse condutor. Tem aqui um fio e esse fio tem aqui uma resistência no meio dela. Em cima desse fio, eu vou colocar um condutor retilíneo sobre ele. Esse fio aqui em questão, ele será percorrido por uma corrente elétrica. Então, eu vou colocar aqui, ó, uma corrente elétrica que tem esse sentido aqui, ó. No nosso caso, vamos dizer que é um sentido anti-horário. Então, sabendo o sentido da corrente elétrica sobre esse primeiro fio, nós podemos aplicar a regra da mão direita, aquela primeira regra que eu ensinei, para determinar o sentido do campo magnético. Olha só, polegar no sentido da corrente elétrica, vamos colocar dessa forma, e esses dedos aqui, os 4 dedos, vão indicar o sentido do campo. Então, o campo ele vai entrar na parte de baixo do fio aqui, bem por aqui assim, e ele vai sair por cima, então ele acaba saindo aqui. Então, o campo magnético, nessa espira, que é o formato que esse fio forma, ele entra aqui embaixo e sai em cima. Logo, esse campo magnético vai estar atravessando aqui esse condutor também. Então, fica assim, ó, campo magnético de baixo para cima, e esse campo magnético vai acabar atravessando esse condutor. Se eu pegar esse condutor que está sendo atravessado pelo campo magnético e eu coloco ele sob uma velocidade, você observa, a velocidade dele, irei puxar ele da esquerda para a direita e o campo magnético vai estar atuando para cima. Lembrando que esse campo magnético é desse outro fio aqui. Quando ele começa a se movimentar aqui sobre o fio, você percebe que há a presença agora de uma corrente elétrica aí. Essa corrente elétrica aí, ela só aparece quando o condutor se move dentro do campo magnético. Tudo bem até aí? Então, sabendo disso, voltamos à expressão de que haverá uma força elétrica que puxa o elétron para um lado e haverá uma força magnética que irá puxar esse mesmo elétron para o outro lado, equilibrando assim o sistema. Como nós sabemos, dentro do estudo de campo elétrico, a diferença de potencial, U, ela tem que ser igual ao campo elétrico multiplicado pela distância. E, no caso, essa distância que nós estamos trabalhando, ela é o L. O que é esse L? L é o comprimento do fio. Como eu falei agora há pouco, nas extremidades do condutor retilíneo, haverá uma distribuição irregular de cargas, então atuará a diferença de potencial, pois um lado ficará positivo e o outro negativo. Então, como tem uma DDP, essa DDP ela vai depender muito do tamanho do fio, ou seja, o tamanho em que esse fio está submetido àquele campo magnético. Então, a DDP é igual ao campo elétrico multiplicado pelo comprimento do fio, ou seja, o comprimento que está dentro do campo magnético. Então, eu posso fazer o seguinte, eu isolo aqui o campo elétrico. Esse campo elétrico ele tem que ser igual a DDP dividido pelo comprimento do fio. Peguei o L e passei ele dividindo. O próximo ponto a relembrar é que a força elétrica ela tem que ser igual ao campo elétrico multiplicado pela carga. Mas por que eu estou relembrando isso aqui? Eu estou relembrando isso aqui pelo seguinte motivo. Olha, nós sabemos que a força elétrica ela é igual à força magnética. E, então, a força elétrica ela vale campo elétrico vezes a carga, podemos substituir aqui. E a força magnética sobre o elétron, né? Nós sabemos que ele é carga vezes velocidade vezes o campo.
Aí você fala, mas está faltando ainda o seno do ângulo de θ. Nesse caso, o seno do ângulo de θ, ou seja, o seno formado entre a velocidade e o campo, é um ângulo de 90 graus. E seno de 90 vai dar 1, então não é necessário colocar ele aqui. Sabendo que o campo elétrico vezes a carga é igual a carga vezes a velocidade vezes o campo, nós podemos cancelar aí essa carga e encontramos que o campo elétrico é igual a velocidade vezes o campo. Mas sabemos também aqui, ó, lá no início, que o campo elétrico é igual a ddP dividido pelo comprimento do fio. Então, podemos pegar essa expressão e substituir nessa equação aqui e encontramos que a ddP dividido pelo comprimento do fio tem que ser igual à velocidade vezes o campo. Agora, podemos passar esse comprimento do fio para o outro lado multiplicando, e assim temos que a ddP é igual à velocidade do fio multiplicado pelo campo magnético e multiplicado pelo comprimento do fio. Isso aqui é a chamada diferença de potencial induzida. Ou, em outras palavras, a gente pode chamar também de força eletromotriz induzida. Então, novamente, nós voltamos para esse termo de força eletromotriz. Atualmente, esse termo força eletromotriz ele não é tão indicado assim para ser utilizado para esse tipo de situação, tá? Mas nós iremos utilizar mesmo assim, tá? Pois sabemos que durante o processo haverá um desgaste e a força eletromotriz, ela no caso é a máxima ddP que o sistema pode fornecer. Mas, e a corrente elétrica? Se fosse para determinar a corrente elétrica nesse condutor, como é que eu ia fazer? Nós sabemos que a corrente elétrica, podemos encontrar ela através da ddP dividido pela resistência do fio. Se a gente substituir a ddP pela força eletromotriz, então encontramos que a corrente elétrica é igual à força eletromotriz induzida dividida ali pela resistência do fio. O próximo tópico aqui é fluxo magnético. Então, primeiro vamos à definição de fluxo magnético. Fluxo magnético é a medida da intensidade com que uma determinada área é atravessada pelo campo magnético. Ou seja, para quem não entendeu aí, vamos à ilustração. Por exemplo, aqui eu tenho uma área, uma superfície aí, circular, que a gente está vendo em perspectiva um pouco inclinada, e essa superfície estará submetida a um campo magnético uniforme. Você observa que esse campo magnético uniforme está passando praticamente por cima assim, ó, dessa superfície, porém ele não acaba penetrando com bastante eficiência nessa superfície. Se a gente considerar aqui uma linha normal à superfície, o que é a linha normal? Essa linha normal é uma linha que irá formar um ângulo de 90 graus com a superfície. Essa linha normal, ela vai formar também um ângulo θ com o campo magnético. Então, em relação à área da superfície e a esse ângulo que essa linha normal forma com o campo magnético, nós temos essa expressão aqui que determina o fluxo magnético. Então, o que é o fluxo? O fluxo magnético é igual à intensidade do campo magnético multiplicado pela área, ou seja, a área da superfície que vai receber esse campo magnético, e multiplicado ainda pelo cosseno do ângulo θ, ou seja, é o cosseno do ângulo formado entre a linha normal, a superfície, com o campo magnético. Tudo bem? Para que você possa compreender melhor como é que funciona esse fluxo magnético, eu vou dar como exemplo uma situação. Se você vai ao chuveiro e você liga ali aquela torneira ao máximo, você pode pegar um copo e com esse copo você coloca bem debaixo do chuveiro com essa posição. No momento que ele encher, você vai perceber que ele encheu ali com uma certa velocidade, demorou um certo tempo. Mas derrame a água e bote para encher novamente. Dessa vez, em vez de colocar o copo dessa forma, você vai inclinar ele um pouco. E você vai perceber que com o copo inclinado dessa forma, a água que vai entrar nele, ela não é a mesma quantidade de água, ou seja, não tem a mesma vazão, a mesma velocidade de encher esse copo, como na situação anterior. Então, numa situação, o fluxo de água é menor, em outra situação, o fluxo de água acaba sendo maior.
Então, nesse caso, eu estou comparando aquela água do chuveiro como sendo o campo magnético. E o copo, aquela área voltada para cima do copo, como sendo a superfície onde o campo magnético irá acabar penetrando. Então, conforme for a angulação dessa área, o fluxo magnético ele acaba sendo maior ou menor. E nessa situação, o que nós temos aqui é que aqui o fluxo magnético ele vai ser extremamente baixo ou então zero, tá? E à medida que eu vou pegando essa superfície e eu vou inclinando ela, o fluxo magnético ele vai acabar atravessando essa superfície. Então, nós temos aí um fluxo magnético que depende muito do ângulo. E no Sistema Internacional de Medidas, esse fluxo magnético ele é dado como sendo o Tesla metro quadrado, tá? Falou em fluxo magnético, a gente está falando em Tesla metro quadrado. Tudo bem até aí? Passando agora para a lei de Faraday ou lei da indução eletromagnética. Olha só, nós já sabemos que nesse sistema o campo magnético está voltado para cima e aqui haverá a atuação de uma corrente elétrica. Como já sabemos, devido ao sentido dessa corrente elétrica aqui, o campo magnético está sendo voltado para cima. E, por causa do sentido dessa velocidade do condutor retilíneo, a corrente elétrica ela tem esse sentido de direção. Observa que nós sabemos que quem irá se mover é o elétron. O elétron é carga negativa. Se você botar para fazer a regra da mão direita, os 4 dedos para cima e o polegar no sentido da velocidade, o tapa tem que ser com essa parte, né? Então, ele acaba entrando ali, ou seja, ele acaba seguindo o caminho contrário dessa corrente elétrica aqui. Porém, esse sentido que está sendo adotado aqui é o sentido convencional. A gente está considerando que quem irá se mover são cargas positivas, tá? Como eu falei lá na aula de corrente elétrica, haverá muitos problemas que iremos considerar o sentido convencional da corrente elétrica. E aqui é um caso. Nós temos aqui o sentido convencional da corrente elétrica. Então, o que nós sabemos? Entre as duas extremidades, ou seja, a largura aqui desse fio, nós temos o comprimento L. Esse L, basicamente, é o comprimento desse fio aqui, ó, que irá receber o campo magnético, que é o campo magnético que está subindo. Tudo bem? E desse ponto aqui até chegar nesse ponto, nós temos uma distância. Essa distância que vai ser percorrida, esse espaço, nós aprendemos lá no primeiro ano, que ele pode ser encontrado através da velocidade multiplicado pelo tempo. Então, eu coloquei aqui que a distância, ou seja, o x, o espaço x, é igual à velocidade vezes o tempo. A velocidade com que ele vai percorrer, o condutor, e o tempo que ele leva para chegar até o final. Sabemos ainda que o fluxo magnético ele é o campo vezes a área vezes o cosseno do ângulo θ. E a área que nós estamos falando aqui vai ser essa área todinha que o campo magnético vai acabar atravessando. Então, no lugar da área, nós podemos colocar que é o comprimento aqui do fio, né? Multiplicado por x, que é a distância que ele irá percorrer, que o condutor irá percorrer. Então, essa será a área. Um outro ponto é que o x é a velocidade vezes a variação do tempo, como está aqui. E esse cosseno do ângulo em questão, pessoal, esse cosseno ele vai estar valendo 1. Por que vale 1? Porque observa que o campo ele vai para cima e a superfície em questão é essa daqui, ó. Essa aqui é a superfície. E se a gente fosse traçar aqui uma reta normal para cima, a reta normal e o campo eles têm mesmo sentido e mesma direção, formando assim um ângulo de 0 graus. Cosseno de 0, 1. Com isso aqui, nós temos um sistema que nós podemos substituir esses valores dentro da primeira equação, né? Então, eu tenho o seguinte, a variação desse fluxo, ele teria que ser igual ao quê? Ele teria que ser igual ao campo magnético, multiplicado por, no lugar dessa área, vamos colocar x vezes L.
Mas o x, nós sabemos que é a velocidade vezes a variação do tempo. Então, é a velocidade vezes a variação do tempo, multiplicada agora pelo comprimento do fio, que é o L. O cosseno do θ deixamos de lado. Esse aqui é o fluxo magnético. Porém, esse fluxo magnético é numa posição. À medida que esse condutor ele vai se deslocando, o fluxo ele vai mudando. E ele vai mudando conforme o tempo vai passando. Então, dessa forma aqui, nós podemos colocar essa variação do fluxo em função do tempo. Eu colocando aqui, ó, em função do tempo desse lado e do outro, temos essa expressão aqui. Você pode observar que nessa expressão, desse lado aqui temos a variação do tempo em cima e embaixo também temos a variação do tempo. Então, podemos cancelar a variação do tempo e encontramos que a variação do fluxo magnético sobre a variação do tempo é igual ao campo magnético vezes a velocidade vezes o comprimento do fio. Essa expressão final aqui, BVL, nós já encontramos anteriormente, tá? Nós encontramos que BVL é a mesma coisa que a força eletromotriz induzida. Então, podemos pegar e substituir essa expressão aqui e colocar que a força eletromotriz induzida é igual à variação do fluxo magnético sobre a variação do tempo. Essa lei ela demonstra que, à medida que o fluxo magnético ele varia sobre um condutor, no momento que aquele condutor ele é um condutor fechado, ou seja, um circuito fechado, o campo magnético variando sobre ele gera a corrente elétrica, que é a corrente elétrica induzida. Então, eu posso variar o fluxo magnético sobre o condutor, ou então movimentar o condutor sobre o campo magnético de um jeito ou de outro, terá ali a atuação da corrente induzida, tá bom? Sempre variando o campo magnético sobre o condutor retilíneo, tudo bem? Porém, mesmo com esse experimento e essa modelagem matemática, Faraday ele não conseguia explicar o porquê daquela corrente elétrica ela acabar aparecendo naquele circuito fechado. Então, nesse momento é que entra aí a lei de Lenz. Então, Lenz ele fez o seguinte experimento. Ele colocou aí um ímã próximo ali de uma bobina. Esse ímã, você pode observar aqui que ele tem o polo norte voltado aqui para a espira. Um polo norte, vocês já sabem que ele é um polo onde o campo magnético é um campo de saída. E aqui nós temos uma espira formando um circuito fechado. Nessa espira não tem corrente elétrica, ela não tem campo magnético, não tem campo elétrico. É simplesmente um sistema fechado. E, nesse caso, o ímã ele será aproximado dessa bobina. À medida que o ímã se aproxima da bobina, Lenz percebeu que a bobina ela gera aqui um campo magnético, que esse campo magnético, olha só, ele será um campo magnético de saída pelo lado esquerdo, ou seja, ele irá repelir o ímã à medida que ele se aproxima. Se nós utilizarmos a regra da mão direita, que é aquela regra que determina o sentido do campo magnético, colocamos aqui os 4 dedos no sentido do campo. O campo ele acaba entrando aqui pela direita e sai pela esquerda. O polegar está voltado para cima. Então, com isso, a corrente elétrica ela tem esse sentido aqui. Se for feito o processo contrário, pega o ímã e afasta ele dessa bobina, a bobina ela vai criar um campo magnético, dessa vez que é um campo magnético de entrada pelo lado esquerdo. Utilizando novamente a regra da mão direita, você pode colocar assim, os 4 dedos no sentido do campo magnético, ele vai entrar desse lado e o polegar está para baixo. Então, a corrente elétrica vai ter esse sentido aqui. Você pode observar que quando o ímã ele está se aproximando ali da bobina, a bobina ela cria um campo que é um campo que será de repulsão. Ela irá repelir o ímã à medida que ele se aproxima. Porém, se o ímã ele se afasta, a bobina ela irá criar um campo que será um campo de atração. Então, como o ímã se aproxima, ele cria um campo de repulsão, e se ele se afasta, ele cria um campo de repulsão, aquela equação estabelecida por Faraday
é colocado aqui um sinal de menos. Esse sinal de menos indica que a força eletromotriz ela será negativa devido a ela gerar um campo magnético que seja de oposição à movimentação do ímã. Então, toda vez que o ímã se aproxima da bobina, ela irá criar um campo de repulsão, e se o ímã se afasta, ele cria um campo de atração. Porém, detalhe, se eu tenho a bobina e a bobina está parada, e eu coloco aqui o ímã também parado, a bobina não cria campo magnético, tá? Ela não cria campo magnético, ela não irá criar corrente elétrica induzida. Se vocês procurarem no YouTube, vocês vão encontrar um monte de vídeo mostrando situações que são absurdas, que não tem como, de colocar uma bobina e um ímã parado perto dela e a bobina gerar corrente elétrica. Esse tipo de vídeo são vídeos fakes, tá? Não tem como gerar corrente elétrica com ímã parado e bobina parada. Então, para gerar corrente elétrica, tem que variar o campo magnético sobre o condutor, tá? Então, variando o campo magnético, vai gerar corrente elétrica induzida. Tudo bem até aí? Então, pessoal, eu vou encerrando a aula por aqui. Eu espero ter ajudado vocês a compreender como é que funciona a geração de corrente elétrica. Nós nos vemos na próxima aula. Fiquem com Deus e até mais.